pessoal, tudo bem? Olha só, a aula de hoje é só para a gente complementar o que foi trabalhado na última videoaula, que foi a associação de capacitores. Eu queria trabalhar com vocês as questões que eu deixei como tarefa, porque eu acho que o nível é o nível alto, né? São questões vestibulares e que trazem muita análise sobre o tipo de associação que a gente está trabalhando. Então se torna importante demais para a gente. Sendo assim, prestem bastante atenção, tentem, mais uma vez, fazer sem ver a solução para depois vocês corrigirem, tá? Que são as questões 1 e 2 deixadas para casa no final da última videoaula sobre associação de capacitores elétricos. Bom, a primeira questão que eu queria resolver com vocês é a questão exercício 1 dos slides. Deixa eu só pegar aqui uma cor diferente. Bom, diz o seguinte, da UFJF, né, de Minas Gerais. Na figura abaixo, cada capacitor tem capacitância de 11 microfarad. Entre os pontos A e B existe uma diferença de potencial de 10 volts. Qual é a carga total armazenada no circuito? Bom, o primeiro passo é você analisar esse circuito elétrico, sabendo que trata-se de uma associação mista, né? Tem capacitores em série e em paralelo. Também é importante lembrar de que forma a gente associa esses capacitores. Qual a relação matemática que permite que a gente calcule a capacitância equivalente. Lembre-se que é o oposto de resistores, tá? Quando eu tenho capacitores em série, eu somo os inversos para calcular a capacitância equivalente. Quando eu tenho capacitores em paralelo, eu simplesmente somo, tá? Então vamos lá. Sempre é importante, tanto em resistores como em capacitores, começar de trás para frente. Em qual sentido? Onde o circuito termina. Por exemplo, isso aqui, ó. O circuito ele vem até aqui, esse aqui é o final do circuito, né? Ele começa lá no AB. Esses três resistores eles estão em série. Se eles estão em série, eu vou somar os inversos. Mas como os três são iguais, a capacitância equivalente nada mais é do que o valor de 1 dividido por 3. Tá? Segue a mesma regrinha de resistores, né? No caso de resistores iguais, porque é uma relação matemática. Né? É 1 sobre C mais 1 sobre C mais 1 sobre C. Né? Isso é igual a 1 sobre C equivalente. Bom, esse resistor C sobre 3, ele está em paralelo com esse aqui. Tá? Isso quer dizer que quando eu vou juntar esses dois, eu tenho que fazer 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C mais 1 sobre C sobre 3. Correto? Isso quer dizer que eu teria... Desculpa, vamos voltar aqui. Eu frisei agora que não é para confundir com resistores e eu fiz em paralelo. Tá vendo? Isso aqui é só para vocês perceberem como é fácil confundir. Mas que bom que eu vi a tempo. Bom, então, eu fiz a primeira em paralelo, agora eu vou fazer a segunda parte. Esse C que está sozinho aqui, ele está em paralelo com esses três. Se está em paralelo, basta somar. O C equivalente, juntando aqueles dois círculos ali, é a soma do C com o C sobre 3. Isso quer dizer que todo esse ramo, agora atenção, todo esse ramo aqui vai ter uma capacitância de 4C sobre 3. Agora sim, pessoal. Agora eu vou ter a associação em série. E aí, muito cuidado, tá? Isso aqui tudo, ó. Esse C de cima, o C de baixo, com todo esse trecho aqui. Tá? Então eu teria o seguinte, em paralelo, tá? Em série, desculpa. Em série, eu vou fazer a soma dos inversos. Capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C, mais 1 sobre C, mais 1 sobre 4C3. Lembrando que 4C sobre 3 representa toda essa parte de trás do circuito, tá? Então agora, só retomando. Primeiro eu fiz os três últimos em série, que é a soma dos inversos.
Depois eu fiz esses últimos com esse do meio em paralelo, que é só somar direto. E agora eu estou fazendo os dois primeiros com todo o resto em série, soma dos inversos. Então vai ficar assim, 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C, mais 1 sobre C, mais 3 sobre 4C. O MMC pode ser 4C, né? Vai ficar assim, 1 sobre C equivalente vai ser igual 4C ao MMC, 4 mais 3, consequentemente, a gente chega nessa relação. Pode inverter os dois lados agora. C equivalente vai ser igual a 4 vezes C sobre 11. Não dá para simplificar. Esse aqui é a capacidade que vai no circuito inteiro. Mas o que ele quer, na verdade? Ele quer saber qual que é a carga total armazenada no circuito todo. Então, para eu analisar a carga total, eu tenho que saber a DDP total e a capacitância total do circuito. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Carga total depende da capacitância equivalente do circuito vezes a DDP total, que é de A para B, que são as extremidades do circuito. Sendo assim, a carga total vai ser igual à capacitância total, que é 4 vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6, que é microfarad, micro 10 a menos 6, dividido por 11, vezes 10. Corto 11 com 11, eu somo os índices, né, os expoentes, e mantenho a base aqui na multiplicação das potências, então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs, que é a unidade de carga elétrica, certo? Então, essa questão, primeiramente, eu tenho que trabalhar a associação de capacitores, depois fica fácil, né? Agora, a questão 2, tem 2 pontos que eu queria abordar com vocês, tá? Lembrando, se tiver dúvida, gente, volta lá no chat e pergunta, por favor, tá? Bom, a questão 2 tem 2 problemas aí. O primeiro problema é que, para analisar esse circuito, eu preciso levar em consideração toda uma teoria que está por trás de associação em série e paralelo. Quando está em série, o que é igual? Quando está em paralelo, o que é igual? Porque saber o que tem de igual aí nos permite desenvolver a questão. E o segundo ponto é que eu não sei porquê, mas essa questão veio milicoulomb como resposta, na verdade é micro. Eu fui conferir o gabarito dela e não batia com o gabarito oficial pelo que eu busquei. Então, eu fui rever a questão e, de fato, a resposta para dar o gabarito correto tem que ser em microcoulombs, não em mili. Tá? Mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6. Então, quem tentou fazer e não achou o gabarito correto, quem conferiu depois, tá errado aí, é a unidade da resposta, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, ele quer saber o seguinte: considera a associação da figura abaixo, determine as cargas de cada um separadamente. Aí, galera, temos um problema. Eu sei que carga é calculado como sendo carga é a capacitância vezes 1. Se eu quero a carga de cada um, eu tenho que ter o U de cada um. Só que a questão me deu o U da associação toda, certo? Então tem como eu descobrir a carga primeiro da associação toda, não de cada um. Então vamos calcular a carga da associação toda. Para isso, eu tenho que ter a capacitância equivalente. Então vai ficar assim, ó. Esses dois estão em paralelo. Aí é só somar. Vai dar, é como se fosse um capacitor de 6 microfarad. E esse de 6 está em série com o de 3. Então, se eu quiser saber o capacitor equivalente, é só eu fazer 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. 1 sobre capacitância equivalente. O MMC é 6. 2 mais 1, não é isso? Então a capacitância equivalente do circuito vai ser igual a 3 microfarad. Tá lá. Se eu quero saber a carga total do circuito, a carga total é só eu pegar a capacitância equivalente com a DDP total. A carga total, eu quero descobrir, vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes a DDP total. 3 vezes 10 ao quadrado. Lembrando que esse 10 a menos 6 vem do micro, e o 10 ao quadrado da DDP vem do
300 aqui. Multiplicando isso aí, a capacitância total vale, invertendo aqui, C equivalente, eu posso inverter, e o 6 aqui eu inverto, não é isso? Então vai ficar 6 sobre 3, né, gente, que é 2. Vocês nem me responderam aí, né? Mas eu achei que no chat iria aparecer isso, tá? Eu sei que vocês vão interagir. Bom, então a capacitância aqui é 2, não 3, certo? Sendo assim, a carga total vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4, né? Multiplicação de potência vezes uma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Menos 6 com 2 dá menos 4. Se eu quiser colocar em micro, como a questão pede, ficaria 600 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que microcoulomb. Pois bem, eu achei a carga total. Aí vem a parte teórica importante. Lembre-se que eu disse que quando tem capacitores associados em série, a carga total vai ser a mesma de cada um deles, porque eles são carregados por indução. Sendo assim, a carga total em série tem que ser a mesma para cada um que está em série. Quais são os capacitores em série? O 3 e o 6, certo? O 2 e o 4 a gente substituiu por um de 6. Esse de 6 estaria em paralelo com o de 3. Ou em série, desculpe. Certo? Só que eu não quero saber qual é a carga do de 6. Eu quero de cada um separado, correto? Mas vai servir para descobrir a do 1. Essa carga total, ela também é igual à carga 1, porque ele está em série. O capacitor 1. Agora pensa bem, capacitor 1 é igual a capacitância 1 vezes a DDP 1. A carga 1 eu sei que é 100, 600 vezes 10 elevado a menos 6. A capacitância 1, 3 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o 1. Dá para descobrir esse 1? Dá. A DDP que está só no capacitor 1 é de 200 volts. 200 volts. Agora, outra análise teórica. Quando eu tenho uma associação em série, quer dizer que a DDP total ela é dividida para cada capacitor. Em série, a carga é a mesma para todos eles, mas a DDP é dividida para cada um. Isso quer dizer que se está em série ali, vou mudar a cor aqui, fica mais fácil. Se está em série, esse cara vai receber 200 volts. Como o total é 300, esse 6 aqui, ó, vai receber 100 volts. Só que esse 6 microfarad, ele representa o 2 e o 4 em paralelo. Então, em paralelo, a DDP é a mesma. Isso quer dizer que tem 100 volts por de cima e tem 100 volts por de baixo. Logo, eu consigo fazer o Q2. O Q2 vai ser o C2 vezes o U2. Então, o Q2 vai ser o C2, que é 2 microfarad, vezes 100, que vai dar 200 microcoulombs. O Q3 é a mesma coisa. É a capacitância que é 4 micro. Como que era a resposta em micro? Já vou deixar em micro, tá? Vezes 100, o que vai dar uma carga 3 de 400 microcoulomb. Dessa forma, descobrimos o Q1, o Q2 e o Q3. Percebam que é um circuito simples, até mais simples do que o da questão anterior, porém eu preciso muito dessa análise teórica, de lembrar quando que a carga é igual, quando que as DDPs são iguais ou diferentes. Isso facilita muito a questão, porque estão faltando dados, certo? Pessoal, espero ter ajudado a tirar as dúvidas dessa semana. Semana que vem a gente segue com um cronograma novo. Por favor, na terça-feira, abram a página como sempre, olhem o cronograma da semana para a gente seguir certinho, tá bom? Tarefa de hoje é só estudar os circuitos capacitores elétricos SME 2, tá bom? Bom final de semana para vocês, gente. Valeu!